Oi, vamos voltando. Vou lá em casa te recebendo. É um dia maravilhoso para a gente falar sobre o nosso ser tão especial, nossa vivência. Então, vamos retornando para esse segundo momento com o Mário Jorge e aqui falando sobre essa coisa maravilhosa, sobre o nosso corpo, a nossa mente, a consciência do todo, o que é a nossa vivência, colocando a física na prática. E isso é muito gostoso, a gente poder ter esse bate-papo. Será que em algum outro momento a gente teria tantas oportunidades, não é? De estar aí assistindo, conversando, trocando, aprendendo, crescendo. A criação é muito sábia, né, gente? Porque nós temos oportunidade o tempo inteiro de crescimento. Sabe que às vezes eu escuto assim, hoje de tarde até uma querida amiga disse, mas cada coisa tem seu tempo, né? Sim, cada coisa tem seu tempo, mas sabe que as oportunidades passam por nós e muitas vezes a gente não percebe porque está distraído. Nessa distração, a gente não percebe que aquele momento era o momento de se oportunizar um salto quântico ali, né? Então, voltamos. Olha que maravilha, Mari. Muito obrigada mesmo, sabe, pelo teu tempo, tua disponibilidade, tua entrega. Eu não canso de agradecer. E eu não agradeci no começo, mas assim, eu quero sempre dizer isso, assim, gratidão por todo o tempo que tu passaste estudando, escrevendo, reescrevendo, né, o livro, né, a trilogia, para nos trazer na nossa língua, na nossa compreensão, oportunidade de crescimento. Gratidão porque a pessoa, quando ela está ali colocando as letras no papel, estudando, ela está dando a sua energia para que chegue, essa intenção já chegue em todas as pessoas, né? Sim, com certeza. Eu obrigado pelo agradecimento e eu igualmente agradeço a você pelo Eu que vou. interesse no assunto, pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Já te falei antes, provavelmente, repito, é um assunto que eu adoro, né? E trazer esse conhecimento para as pessoas foi o maior motivador de todos, né? Porque Aham. eu tinha condições de ler inglês, eu adorei o que estava lendo, adorei o que estava vendo nas palestras, nos vídeos, achei fantástico aquilo e achei uma coisa terrível que aquilo não estava à disposição. Com todo mundo que eu tentava falar, a maioria não fala inglês, né? Dentro dos Pois, poucos que já se interessam pelo tema de crescimento, evolução. pois E aí eu falei assim, meu, eu vou traduzir isso aí. Eu pus para mim, pum, fiz, né? é. A história é grande e ela, mas ela, assim, eu pus lá atrás em algum fato da coisa ter sido positiva, entendeu? Eu tenho uma facilidade de renderização e de materialização muito maior quando eu estou fazendo algo assim positivo para os outros, né? Para a Eu também. comunidade, para a sociedade, né? Por assim dizer. É mais fácil para mim, eu me sinto à vontade. Eu tenho aquela sensação quando estou fazendo algo para mim que é uma, sabe, por mais que eu precise, ou que não seja nada demais, mas você no fundo fica com aquela, não, isso é um negócio egoísta, e você fica com aquela dúvida, a dificuldade de executar acaba sendo maior. Né? Quando é algo assim, o bem comum, é É muito mais verdade. fácil. Eu também acho, para mim é mais fácil. Eu acho que ser mais fácil, sinal de que a gente veio para fazer isso mesmo, né? Ser facilitador. Sabe que eu vejo assim, muitas pessoas são engajadas. Tem muitas pessoas que têm engajamento para o coletivo, né? Para que o coletivo passe a ser feliz, né? Viver uma vida melhor. Mas muitas pessoas elas não conseguem se conectar e é tão importante que a gente consiga se conectar realmente, fazer uma grande rede, porque se hoje até eu comentava isso, acho que foi na live talvez. Se nós estamos vivenciando esse momento e ele não parece bonito, então significa que a gente tem que fazer um movimento para torná-lo
com uma frequência muito melhor, né? Com uma consciência a qual a gente deseja viver. Então, nós temos que ser essa energia para que ela se expanda e retorne a nós, então, da forma que a gente quer visualizar, né? É que a gente está vivendo num meio que anda muito negativo, principalmente com a tendência da mídia em geral, televisiva e jornalística, de ficar pregando o terror para manipular as pessoas, porque é isso que eles fazem. Não importa a razão, e eu não vou discutir Não. politicamente o que isso significa, não importa. Mas É, assim, o uso do medo é para aterrorizar e comandar. E seja lá para que objetivo seja. Isso cria um ambiente terrível. E às vezes a gente mesmo que está nessa busca acaba às vezes envolvido eu concordo. e às vezes a gente, por exemplo, outro dia passaram uma piada para mim, né, uma brincadeira, aqueles memes, né, falando assim, nossa, esse primeiro semestre de 2020 está me lembrando do jogo com a Alemanha, né, 5-0, né, para a Alemanha. E eu falei assim, nossa, olha que legal, isso aí O jogo captou o espírito da coisa, né? pegou o jogo. Mas assim, eu falei, porque eu achei a comparação legal, né? Divertida e tudo mais. Mas é uma comparação negativa horrorosa. A É, minha esposa fez esses dias, ela aniversariou, e ela fez aí uma contabilização e ela fez um agradecimento gigantesco, porque se você olhar para essa metade do ano, o que nós fizemos, o que ela fez, o que eu fiz, o que nós fizemos juntos, esse ano, se você parar para olhar aquilo, você fala assim, não, nós estamos em outro planeta, não é possível. E você não se é. dá conta, porque você quer história, né? Águas passadas, né? Você acaba não prestando tanta atenção e assim, mas realidade é percepção. Então, se a gente olha para aquela realidade, daquela listinha que ela fez de, sei lá, 6, 7, 10 coisas que ela pegou as principais e que aconteceu para nós esse ano, parece que nós estamos em outro planeta, porque não tem nada a ver com o 5-0 aí, da piada, É, entendeu? então. Mas Então, então assim, acho isso importante a é, gente, eu acho importante é, a gente só talvez completar isso que tu está dizendo para que quem nos assiste entender um pouco que assim, há muito tempo é dito o que a gente está dizendo, há muito tempo é estudado, talvez as pessoas entendessem tanto, muito mais como místico, religioso, mas não é. Muita gente já estudava física também. Olha, quantos anos o Tom estuda? Então, ele começou a despertar, né? Há quanto tempo, né? Dentro do entendimento da consciência. Porém, assim como nós temos boa intenção, existem sim organizações há muito tempo com essa entenderam o funcionamento da mecânica e atuam de forma controlada. E não tem nada a ver falar só do governo. Não, gente, é por muitos âmbitos e aspectos isso funciona. Né? E eu falei isso até na live hoje de manhã, né? Porque às vezes até a gente não se dá conta que a própria internet aqui, eu sou grata porque a gente tem esse veículo para poder conversar, mas esse lugar aqui tem um patrão, é uma empresa. A gente não pode se iludir, né? Que aqui é um telefone. Não, é uma empresa que tem seus interesses, né? e a qualquer momento a gente pode ser glosado e ficar sem esse meio, né? E E a é por isso que vai liberdade, mudando, né? a Vai mudando liberdade, porque tem um interesse. Tem um a interesse que a gente liberdade esteja aqui, né? E a gente está aproveitando, né? A liberdade de expressão ela é fundamental. Se a gente for tolhido disso, a gente não se comunica e não evolui. E acaba sendo mais manipulado. Agora, a gente está na dependência porque este meio de comunicação que a gente está usando aqui, como você disse, é uma empresa e ela tem as preferências dela. Agora, enquanto a gente estiver falando de evolução e espiritualidade, talvez a gente não incomode, né? Acho que não. Então isso é positivo, porque a gente acaba ainda tendo uma margem para isso. Agora, você É, citou aí a evolução do Tom, o esforço que ele fez, e isso deixa muito claro aqui o ramo, né? A gente sempre gosta de deixar. Tanto que você vê que ele fala de consciência, né? De consciência digital, né? De realidade virtual, e explica a física quântica, mas ele não usou fontes quaisquer outras, vamos dizer, de religião alguma ou de história. O Tom, por exemplo, não tem nada a ver com o Caibalion, não tem nada a ver com os filósofos da Grécia,
não tem nada a ver com Hermes Trismegisto, com o tal. Agora, todas estas pessoas têm a ver umas com as outras, no sentido de que várias delas captaram a realidade do funcionamento das coisas, né, tiveram compreensão profunda e explicaram com seus métodos, com a sua linguagem, na sua época, com as suas metáforas. A do Tom, né, ele fez um acesso independente, né, atual, sendo um físico, né, físico nuclear, pós-graduado, entendeu? Trabalhou na NASA, mexia com computador e com simulação e pesquisava a consciência em paralelo. E ele chegou a conclusões, usando o método científico, o método da ciência, sobre a consciência e tem que pesquisar ela com a própria consciência, porque você é consciência e tem que usar a sua consciência para pesquisar a consciência maior. E claro, fez experimentos com outras pessoas que também estavam usando para fazer confirmação de coisas, fez um monte de coisas. Não vem ao caso, não é o caso da gente ir fundo nisso. Mas o que importa é que chegou pelo método científico a fazer descobertas que são úteis para nós na prática. E por isso que ele não usa a linguagem de qualquer religião, que é para que não se confundam. Agora, se você vendo aquilo que ele está explicando, você acha que tem tudo a ver com esta ou com aquela, é porque muitas das religiões têm um fundo real, positivo e bom. Ainda que às vezes não esteja usando isso bem agora, mas tem um fundamento, ok? Então, isso, se existe uma consciência fundamental que criou tudo, qualquer religião vai chamar isso de Deus, ok? Então agora, eu não estou chamando, porque ele não chama, e eu acho que é a melhor forma de fazer isso, porque nós estamos tentando fazer um approach diferente, né, racional, para que as pessoas não se espanem com todas essas coisas que estão por aí, que estão sendo mal usadas. Se está sendo bem usado, ótimo, mas se está sendo mal usado, você pode pular fora, porque você não depende daquilo. Né? Porque a evolução é pessoal. Paralelo, né? O legal é a gente só fazer um paralelo, porque as pessoas claro, sem dúvida, dizer, sem dúvida. Né? Falando mas deixando claro do que nós estamos falando, tá certo, não tem problema nenhum. Então, eu acho que a gente tem que começar então a entrando este caminho da dupla fenda. Beleza. E isso acaba... Eu não sei se colocou imagens, vai colocar imagens aí, gente. Eu não... para deixar bem livre, assim, bem... eu queria deixar ele bem à vontade aqui em casa. Tá, eu não... nós estamos aí no Eu Lá em Casa, né? Que é a sua casa, né? Inclusive. Muito obrigado por me receber bem aqui. Mas eu não planejei trazer nenhuma imagem, porque a gente tem várias imagens que estão sempre publicadas no... Se a pessoa for descendo lá nas publicações do Instagram, do Facebook, as imagens estão todas lá. E acaba complicando mais, né? Porque... Aí eu estou usando o celular, que acaba sendo mais fácil para transmitir aqui. Se eu entro pelo computador, eu nem sei como é que eu ia fazer para entrar no Instagram pelo computador, entendeu? Então, eu não sei. A minha forma de trazer imagem... No computador, se eu estou usando, por exemplo, um Zoom, eu consigo puxar e compartilhar. Eu não sei fazer pelo computador, então tu vê que a gente se complementa, tá tudo certo. Tá bom. Tá ótimo. Mas assim, as imagens estão todas lá e não é o caso, né? A questão da dupla fenda é a gente entender qual é porque assim, não adianta você fazer uma pós-graduação em física quântica pela ciência tradicional, porque ela não vai te contar nenhuma mágica do negócio. A ciência tradicional, o que ela faz, no caso da física quântica ou da mecânica quântica, como queira chamar, que está no mesmo, tá? A física estuda esse tipo de fenômeno e mecânica é uma forma de você descrever o funcionamento. Então, tá? Quântico se refere às pequenas partículas, tipo elétrons, átomos, moléculas, ok? É o foco de estudo da mecânica quântica. E o principal fenômeno ou experimento, e o que deu início ao jogo da física quântica, foi o experimento da dupla fenda, e ele mostrou que a matéria não se comporta como matéria. Então, é uma coisa totalmente absurda, estranha para o cientista, e ele chegou à conclusão que a matéria se comportava como se fosse uma onda líquida, uma coisa sem forma, ok? E ao tal ponto que, no começo, ele mandava vários elétrons na direção das duas fendas, e aí o que acontecia? Aparentemente, esses elétrons interferiam uns com os outros e formavam um padrão de interferência lá no fundo. Quando deveria formar, se são duas fendas, deveria formar duas listas lá atrás, porque a partícula vai reto, passa no buraco e bate no fundo. Então ela não deveria se comportar como onda, ela é matéria, afinal.
E aí isso deixou os caras malucos, porque ela se comporta como onda, ponto. Aí, para ficar mais maluco ainda, quando ele vai lá e mede a passagem da partícula para ver se ela passou por um lado ou por outro, ela para de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula porque você está olhando agora. Então imagina, o cara acha que a ciência é objetiva, é material, então é matéria, se comporta como matéria. Aí ele descobre que não, se comporta como onda. Né? E aí ele descobre que quando ele está olhando, ela se comporta como matéria. Quando ela percebe que você está olhando, porque você mediu, aí ele inventa um monte de desculpas para dizer por que aquilo está acontecendo. Ah, não, foi um fóton da medição que bateu no elétron e desviou o elétron. Tudo bem. Aí, outra coisa. Você, por exemplo, eu falei que você joga vários elétrons, né? E eles interferem uns com os outros, como se fosse onda, criando um padrão de interferência. Aí os caras falam, não, mas vamos mandar um de cada vez, porque aí não tem como uns interferir com os outros. Vai um de cada vez. Tá bom, manda um, manda outro, manda outro. E ele continua comportando como padrão de interferência, ele interfere com ele mesmo. Aí o cara fica maluco, né? Porque, como é que eu estou mandando... Então, assim, no começo eles falavam assim, olha, para de pensar no assunto, calcula aí, ponto. É a frase de um físico famoso, eu não lembro qual, se foi o Max Planck, alguma coisa assim. Calcula aí e pronto. Por quê? Porque se a gente for discutir isso aí, vai virar filosofia e nós vamos ficar malucos. Já que o cálculo funciona e gera resultado, usa o cálculo e esquece por que isso está acontecendo. Então eles preferiam ignorar o porquê e não discutir e soltava o chicote em quem tentava. Por quê? Porque isso vai contra o materialismo. Nós estamos discutindo uma coisa que não é material. Então ele usava as equações para extrair os resultados e não considerar esse fato. Bom, isso é a física quântica formal, ok? Mesmo eles já começavam a aventar que algo tinha a ver com a consciência, porque o observador é consciente, ele que mede, ele que constata, e ele está interferindo com o resultado da experiência. Perfeito. E o que eles diziam, né? Eles inventaram aquela expressão colapso de onda, que é para explicar o quê? Que aqueles elétrons que estavam sendo enviados, mesmo quando você mandava um só, ele se comportava com uma nuvem de probabilidades, e essa nuvem de probabilidade passava pelas duas frestas, interferia uma parte da nuvem com a outra e criava aquele padrão de onda lá atrás. Okay? Isso é a explicação que eles criaram. E aí, quando você media e observava se passou por um lado ou se passou por outro, aí ele dizia que você, como tomava, né, você verificava, mediu, passou por aqui, aí você colapsava a onda. Então, ela era uma onda e ela colapsava em uma partícula. Entrava em colapso a onda e virava partícula. Então, assim, olha que mágico, né? Uma onda de probabilidade, você mede, aí ela vê que você está medindo, e aí ela vira uma partícula para enganar você que é uma partícula, né? Porque só pode ser, porque ela não é, ela só faz na hora que você está olhando, né? Então, eu estou descrevendo jocosamente, né? Muito bom. Mas é porque assim, é para você perceber como é difícil para os físicos que são materialistas lidar com uma coisa que vai contra tudo que eles gostariam que fosse diferente para atender à necessidade da crença materialista deles. Ok? Agora, se você... Então isso é que chama de colapso de onda. Aí as pessoas ficam falando, porque toda vez que fala que a gente está tentando transformar uma intenção de pensamento, a gente está tentando colapsar e fazer materializar alguma coisa, algum desejo seu, por exemplo, né? Você quer um carro, uma casa, um apartamento, como diz o Hélio Couto, né? Boa! O Hélio fala. Então, você está tentando materializar uma intenção sua de que algo aconteça para você, ok? Então, aí você está colapsando a onda. Então, eles usam a expressão da física quântica, mas assim, por quê? Porque, por enquanto, o carro, ou a casa, ou o apartamento, ou o relacionamento, é só uma grande nuvem de possibilidades. E você está tentando transformar ele em realidade. Então você está tentando colapsar a onda de fazer isso acontecer, ok? Agora, no caso do elétron, não somos nós que estamos colapsando o elétron em si, tá? Não é que você, quando você quer colapsar, você pensa e ele colapsa. Não, não é assim que acontece, tá? Isso acontece na explicação das pessoas, tentando facilitar a explicação,
que você está com uma intenção e você tenta concretizar, materializar um acontecimento para a sua vida. Né? Isso. Mas a física quântica não é isso que está acontecendo ali. O que acontece é, o sistema, eles na verdade não sabem o que acontece. Agora, os físicos digitais, dos quais o Tom faz parte, que é um ramo relativamente novo, né? Já tem alguns anos aí, mas muito menos anos, né? Deve ter uns 20 anos no máximo, diferente da física quântica, que já tem quase 200 anos. Né? Tá? 200 eu não diria, mas 120 anos a física quântica tem. Tá? Então, e eles não chegaram a uma conclusão ainda. Né? Sim. Mas a física digital, voltando ao fio da meada, é aquela física que considera que as partículas não são matéria, são informação, ok? São dados, bits, zeros e uns, ok? Então, essa física digital, ela provê que as coisas se comportam de forma digital e que são informações calculadas por um sistema, ok? Então, para essa física não existe qualquer mistério, porque ela explica perfeitamente o que acontece aí. Aquilo então é exatamente como acontece, e aí usando uma outra relatividade aí de exemplo, o que acontece com você quando está olhando a tela do computador. Aquilo que você está vendo na tela está sendo renderizado na tela para você. Mas o que é aquilo? Aquilo é algo que foi criado como visualização a partir de dados zeros e uns que estão lá no HD e no processador. Okay? Então, ele renderiza aquilo para você de uma forma visual, transforma dados, renderizar é transformar dados em imagem, né, a grosso modo, para que você possa... Porque tem gente que entende que renderizar é outra coisa, né? Bom, não é pode ser qualquer coisa. Não é uma palavra comum, né? É uma palavra moderna, não é tão nova, mas desde que a gente está usando o computador aí e tentando criar imagens no computador, que não são filmes ou fotografias, você está criando a partir de dados, isso criaram esse termo de renderizar, ok? E eu prefiro esse termo de renderizar a materializar ou a colapsar onda, porque na verdade, você fala colapsar onda, você não sabe o que está acontecendo, porque você não sabe o que é uma nuvem de probabilidades, você não viu ela. Agora, quando eu te explico em termos de física digital, fica muito fácil, porque todo mundo sabe o que são zeros e uns no HD do computador, no HD do telefone. Lá dentro só tem zeros e uns. Então, zeros e uns para lá, zeros e uns para cá, que são transformados por um programa em imagem, como vocês estão vendo a gente agora. Então, a nossa realidade nada mais é do que informação é construída, as partículas são construídas de informação e elas constroem todo o resto também com informação de partículas. Isso é renderizado na tela 3D da realidade para cada um de nós verificar em terceira dimensão, né? Como se fosse aquele cinema com aquele óculos, né? Você consegue ver as coisas com profundidade, ok? Não plana como na tela do computador normal. Então, quando eu estou fazendo algo acontecer na minha realidade, eu estou, na prática, renderizando. Eu não estou nem colapsando onda, eu estou renderizando, ok? Então, por isso que eu prefiro esta explicação, porque ela parece muito mais direta do que está realmente acontecendo. Né? Estou transformando zeros e uns na imagem de alguma coisa na minha frente. Né? E essa imagem, quando você fala do óculos, assim, que eu acho legal citar isso, então você quer dizer que a pessoa está vivenciando aquela imagem? Mais presente, a imagem mais... Né? Não é uma tela, é uma... Não, veja, o mecanismo é assim. Por exemplo, se você parar para pensar do jeito que a gente acha que funciona o cérebro, vamos começar daí porque fica mais fácil. O cérebro está aqui dentro dessa pequena cabeça, tamanho GG, no meu caso, e ele é o seguinte, quando você vê alguma coisa, chega supostamente... Um fóton de informação bate em algum lugar, reflete, entra pela lente do olho, no fundo do olho ele é transformado num sinal elétrico que percorre o nervo e vai até o fundo da caixa d'água. Então, você forma as imagens, segundo os caras que pesquisaram o cérebro, nesta parte de trás do cérebro, e lá dentro. Tá?
E pense, o cérebro é totalmente fechado, é totalmente escuro, não tem luz lá dentro. Então você nunca viu luz nenhuma na sua vida. Você nunca viu. E nem nunca ouviu nada, nem tocou, nem saboreou. Porque se você acredita apenas que o cérebro é físico, né, ele está usando todo esse sistema de processamento e essa imagem que a gente está vendo e pensa que está vendo aqui fora, está sendo criada dentro da cachola que é escura, inclusive. Agora, se você imaginar que você não é o cérebro, não é o corpo, isso é um avatar, é um personagem, e você é uma consciência, que a consciência lida com informação, né? Com recebimentos de zeros e uns. Ela manda para fora, recebe para dentro, manda, recebe, troca o tempo todo com o ambiente. É como se fosse uma sintonia de canal de TV. E o mecanismo lá de computação dentro da TV está transformando o sinal em imagem, ok? Então, o que a tua mente, a tua consciência está fazendo é transformar tudo que você recebe numa imagem 3D, que eu chamo dessa tela holográfica do que parece ser real e maciço aí fora, ok? E para nós é real, porque a regra do jogo, a física digital, o programa está escrito. Então, para nós é tudo real. Se você entrar na frente do carro, o personagem morre, né? É atropelado e morre, né? Se for fatal. Então, não é para ignorar. Então, assim, é para interpretar. A imagem, né, ela é formada na nossa cabeça para a gente entender o funcionamento da realidade do jogo. E ele é tão real quanto é possível ser. Não é menos real porque é digital, ok? A realidade está aí, existe, para a gente passar por ela, experimentar, né? Eu costumo dizer sempre que o nascimento é a entrada, a morte é a saída. Então você entra, a vida é contínua. Mas você, como consciência, entra, participa de um personagem, da vida de um personagem, sai e continua. E depois entra, possivelmente em outro personagem, sai e continua. Do mesmo jeito que num videogame, você está jogando e às vezes leva um tiro lá no videogame, cai, você começa aquela fase de novo, recomeça, sai com outro avatar lá, ou troca de personagem, né? É muito similar, lembra muito, ok? Então por isso que é sempre constantemente usado pelo Tom esse exemplo, né? Agora, estamos falando então... jogo, né? E vive o jogo, e essa forma com que a gente vive o jogo, até hoje eu estava citando para a menina, a gente pode entrar no campo de futebol e a bola passar e tu não tá vendo, tá distraído. E quando tu vê a partida toda do jogo, o que tu fez, né? De repente tu era o centroavante, ou era a goleira. Então a gente é importante entender o que tudo isso representa, mas não significa que você vai olhar e dizer, mas eu sou só um pacote de informação. Vai lá, como diz o outro, entra na frente do trem para ver o que acontece com a batata. Agora, o bom disso tudo, né, quer dizer, o positivo é que assim, é sério, é para valer, não mudou nada, só a explicação da forma construtiva, você está explicando com informação, com zeros e uns, e não com partículas, mas continua sendo o tal do fast track, é a sua melhor oportunidade de evolução. E você aproveita ela bem, você vai ter outras oportunidades melhores, eventualmente mais sutis. Se você aproveita ela mal e perde terreno, você vai precisar começar de mais embaixo de novo, né? Não é castigo, é consequência. Não existe castigo nesse sentido. Quer dizer, tudo que você faz aqui tem uma consequência. Se você não pagar a conta de luz, como diz o Pedro do Núcleo lá, se você não pagar a conta de luz, alguém vai vir cortar dali uns tempos, né? Isso não é um castigo. Desculpe, você sabia no que ia dar, né? Você pode estar com tudo, né? Então, assim, consequência, tudo que se faz aqui tem consequência. Aliás, até eu comentei, né? Você pega consequências de alguma coisa que você faz que resulta para o resto da sua vida e para a vida das outras pessoas. Quando você põe um filho no mundo, você está sendo uma causa para a existência dele, né? E ele está sendo uma consequência da sua decisão, e dependendo do que você fizer, vai sofrer a sua influência e vai ficar aí depois que você for influenciando o mundo, né? Então, me ocorreu aquele exemplo do Cabral outro dia, que é o cara, vamos dizer que ele teve a descobrir o Brasil lá atrás, né? Não vou dizer se fez bem ou mal,
É, não Isso sei obviamente é também. uma brincadeira, né? Mas assim, se ele, vamos dizer que ele teve outras encarnações e, por exemplo, nasceu no Brasil, ele está sofrendo as consequências do que ele fez 500 anos atrás, né? Para citar um exemplo maluco e divertido, mas assim, tudo continua tendo consequência, vai derrubando dominós, e você pode, mais cedo ou mais tarde, estar tá capturando a sua própria consequência. E Então, é coisas que isso, você né? faz não são consequências só de. Por isso que é difícil. A pessoa vai, por que está acontecendo isso comigo? Cara, não é castigo, sabe? Não é que você matou alguém, então você tem que ser assassinado. E aí, então, se você tem que ser assassinado, você já condenou alguém a 20 assassinar, e aquela pessoa vai ter que ser assassinada depois. Isso aí, veja, não faz parte. Não é disso que estamos É. falando. Não, é que o teu Mais do que pacote de todo, experiências, ele tem que ser, a gente precisa entender que o teu pacote aqui, o jogo, tu vem com um pacote já de informação. Então, tu vai vivenciar esse jogo com informações que tu tem que ir lá e trabalhar aquilo que em algum momento não foi feito na tua linha de vida. Então, não é é só assim. eu acordar de manhã e tomar café. Talvez eu tenha que tomar café e cuidar da minha alimentação, que em algum momento eu não cuidei, né? É trabalhar a minha autorresponsabilidade, né? O tipo de informação, porque tudo é informação, ok? Consciência É, só lida com informação. Agora, é, existe a informação, troca de dados aqui para sobreviver aqui, né? Aquela básica, que inclui tudo que rola por aqui. E existe é, a informação que é aquilo que eu aprendi, que eu calei no coração, né? Aquilo que falou para mim. Por sim. exemplo, eu aprendi a respeitar a vida. Eu não aceito sair matando qualquer um. Eu acho que. Não importa, não estou falando de castigo, inferno, Claro. coisa assim. Eu cheguei àquilo. Olha, talvez eu já tenha participado de uma guerra numa outra vida, eu sei lá. Em algum momento eu cheguei à conclusão, ou mesmo nesta vida, que não é correto, não é uma coisa certa. Você pode até estar eventualmente se defendendo, né? Defendendo a sua vida e dos seus. É outra situação. Uhum. Mas assim, matar para tirar algo do outro, ou por diversão, eu não acho isso correto. Bom, cheguei a isso porque vi, experimentei e concluí isso. E decido que, depender de mim, da minha escolha, não farei isso. Né? Então, assim, mas é uma coisa que calou lá dentro, né? No coração, no nível de ser. Tá? Isso é um Sim. aprendizado de ser. Esse aprendizado de ser, que também é um tipo de informação, é o que você traz para cá. Tá? Agora, o resto, né, com a questão do que eu vou passar aqui ou não, isso aí eu não trago comigo. Né? Eu decidi lá atrás, em conjunto, provavelmente se eu tive maturidade para isso, opinando mais ou menos, né, que eu precisava aprender determinadas coisas, possivelmente em função de experiências anteriores. Né? Claro. Então, preciso desenvolver mais este lado, eu preciso desenvolver mais aquele, tá? Então, aí você acaba, o sistema ajudando você e procurando um local onde aquilo que você precisa aprender, você vai estar com situações que vão estar sendo geradas que contribuam para aquilo, ok? Agora, Perfeito. não é um Se é a negócio família, se é amarrado. o trabalho, né? Agora, isso não quer dizer que você vai ter todas as situações da sua vida costuradinhas para você para acontecer, ok? E se você estiver fazendo progresso, indo naquela direção que você queria, a coisa vai evoluindo. E também pode dar uma Verdade. grande, uma treta qualquer. Vamos dizer que você estava numa zona de furacão. Pum! Caiu o mundo na sua cabeça e matou você e mais 1 milhão de pessoas. Acabou-se, aquela experiência foi para o espaço. Agora, o que você perdeu? Perdeu aquela oportunidade, mas você volta com outra, entendeu? Vai querer, olha, Exato. não deu tempo de eu fazer aquilo realmente, não, porque fui interrompido. Então, É, a linguagem tem poder simplificada, fazer. né? Mas entenda, tem coisas que acontecem neste ambiente, porque assim, é um ambiente de. Você não tem controle sobre nada que os outros estão fazendo, na verdade. Sim, Você sim, é tem verdade. você tem controle sobre o seu interno, aquilo que você, como você interpreta, como você aceita, como você vê, que atitudes você toma. Sobre isso você tem um bom controle se você se desenvolver para isso. Agora, a atitude do outro, você pode tentar, se tiver muita força, se tiver armado, ou tiver poder, forçar os outros.
Mas a maioria das pessoas, a gente não tem como forçar, você não tem como cuidar, como a gente estava discutindo a situação dos filhos, né? Então, assim, as pessoas todas têm livre-arbítrio. E você está num ambiente interagindo, que ele é propício, que vai gerar situações, muito provavelmente, inclusive, se precisar mais de uma vez, né? Né? Você está por ali, as coisas acontecem, mas não existe um controle fechado de tudo, né? Agora, o Isso. ambiente é o melhor possível para gerar aquele tipo de situação que você precisa, no sentido de poder utilizar para crescer naquele aspecto que você precisa e decidiu crescer. Ok? Agora, não é a nível de todos os detalhes possíveis. Alguma coisa até pode acontecer, o Tom dá exemplos, mas vamos dizer que seja muito útil para duas pessoas passarem juntos por uma experiência e se encontrarem, o sistema pode sair fora do caminho dele para tentar ajudar isso, percebendo que vai ser útil para a evolução daquelas pessoas, né? Verdade. Uhum. Então, isso acontece, mas isso é exceção. No geral, você vai cair no melhor ambiente possível e toca para frente a bola dali e aproveita o melhor que puder. Né? E se tiver consciente, vai aproveitar todas as oportunidades, vai ajudar as oportunidades a ajudar você, mas tem uma flexibilidade no sistema, porque senão, como é que você vai comandar um sistema para uma pessoa se todas as outras têm livre-arbítrio também, ok? Então ela está num ambiente onde aquilo acaba sendo gerado, mas existe um grau de incerteza grande por conta que todos têm livre-arbítrio. Então, assim, se você fosse obrigar as pessoas a passar por algo, como é que você construiria um sistema desse? Sem livre-arbítrio. É o único jeito. E aí, se você não tem livre-arbítrio, você não vai aprender nada, porque a decisão não foi sua mesmo, né? Então, o sistema tem uma abertura boa, né? Não sei se me faço entender, mas... Pessoal, quem está aí nos escutando, pode ir perguntando, colocando, a gente explica, pode ir colocando suas observações, que é muito bom. A Jaque está aqui com a gente mandou até uma fotinho antes hoje, que a Jaque está sempre aqui lendo ali, se tem perguntas para que a gente possa responder, anotando. Então pode Legal, ir isso perguntando ajuda. que a gente está aqui. Porque enquanto estamos aqui falando, fica difícil falar e prestar atenção no que está sendo escrito para mim com letras minúsculas. Sim, eu consigo, eu vejo Aí, que tem ali, mas ela está acompanhando todas as perguntas e aí ela sempre também vai me dando sinal, tipo, se tu tá dizendo, se a pergunta veio, olha que interessante, né? Até isso tudo explica. Às vezes a nossa intenção, a gente emana e ela vai buscar e ela encontra, aí a resposta vem, né? Sempre vai ter alguém, a resposta tá sempre procurando a pergunta. Não é verdade, Mário? Então, né? e outra coisa também a respeito desse sistema, né? Veja, Obrigada. por que também a gente às vezes tem dificuldade em aplicar a intenção, né? E eu costumo falar isso, a pessoa, teoricamente, a sua intenção tem uma força para executar coisas, para fazer coisas acontecerem, ok? As coisas estão todas potencialmente no futuro, né? Como se fosse física quântica, né? Elas estão lá potencialmente, tem um potencial de acontecer. E você pode agilizar com a sua intenção alguma coisa, né? Ou reforçá-la para que a probabilidade de uma aumente em relação à outra. Por exemplo, você descobre que talvez tenha alguma doença e você faz uma intenção de cura e você reforça e você realmente realiza aquela probabilidade de cura. Para dar um exemplo simples. Ou você busca ajuda de alguém que tem influência e faz isso, ok? Ou qualquer outra coisa que venha a ocorrer. Então você está tratando de aumentar a probabilidade dos eventos futuros, né? Seja para casa, carro, apartamento, o que for. Agora, o que é importante? A questão é, você tem essa influência, mas é a influência do nível de ser seu. Se você está muito identificado com o personagem, você totalmente ignora a sua existência como ser. Por isso que é interessante também essa questão do caminho da evolução, né? Porque você começa a navegar melhor na realidade. Porque você tem uma percepção melhor das coisas, de quem você é e quais são suas reais intenções. Porque o seu ser vem para cá com a intenção de evoluir e passar por algumas coisas. Agora, se você como personagem está totalmente identificado com o personagem e com a mídia, por exemplo, e com as intenções da mídia de vender coisas para você, e você acredita que você precisa de uma coisa para ser feliz, isso não quer dizer que você realmente precisa dela para ser feliz.
Talvez você, para ser feliz, precise passar por uma experiência que você não está prestando atenção e está batendo a cabeça enquanto está distraído com aquilo que você pensa, que o seu personagem está distraído, identificado e correndo atrás. Aí você fica naquela pergunta, por que isso não acontece? Mas por que isso não acontece? Não acontece porque não é uma coisa que você realmente quer. Às vezes você nem quer, e você só pensa que quer. Então, tem muito mais força um desejo real, a nível de ser, de fazer algo acontecer, que você realmente quer e que vai ser realmente útil para você. E como é que você vai saber isso? Fala assim, meu, eu nem sei quem eu sou. Né? Então, assim, se você faz um esforço de entrar mais em contato com o ser que você é, por exemplo, por exemplo, entre outras coisas, praticando uma meditação regularmente, experimentando um pouco mais dessa consciência que você é, É né? uma das coisas, né, Mário? Eu sempre digo que é uma Estudando, delas. claro, é uma delas, mas essa é uma útil, né? Outra é Ferramenta você, importantíssima, né? outra fundamental é a autoobservação, né? Você desliga, o problema da meditação é que ela ajuda você a desligar um pouco a mente, porque a gente pensa, se identifica com a mente, com aquilo que está pensando, né? E aí é por isso que você acha que é aquilo, porque alguém jogou um pensamento na sua frente, né? Seja por uma Perfeito. propaganda, ou seja por uma captação direta do pensamento, porque você está antenado aí, você está captando, né? Qualquer coisa. Você é consciência numa rede de consciência. O que qualquer outra pessoa está pensando, você pode ter captado. E o pensamento nem é seu, tá? Mas vamos para o básico. Você viu na televisão, então ficou pensando, pensando, pensando. Ok? Você não consegue parar de pensar nas coisas e você nem percebe que você não é os seus pensamentos. Você começa a perceber que não é o seu pensamento a hora que você consegue parar com ele. Porque você percebe que o pensamento parou e você continua existindo. E aí você até leva um susto, né? Fala assim, nossa senhora, como é que pode? Não estou pensando e continuo existindo. Né? Você continua. Você continua observando. Né? Você se observa. Você observa o que você vê, o que você ouve, o que você toca, o que você cheira, o que você sente e o que você pensa. Então, se você começa a praticar essa autoobservação, e não é para se recriminar em absolutamente nada, não é nem para julgar, né? Você depois de observar, se, por exemplo, vamos dizer que você observa que você está fazendo um erro repetitivo, você fala, puxa, eu não devia estar fazendo isso, toda hora eu faço, toda hora eu faço. Claro, você está vendo que aquilo não contribui para você, porque você passou a se observar e se observou fazendo algo que não te interessa, você faz um esforço honesto de mudar de hábito. Olha, fumar faz mal à saúde, eu estou virando um escravo disso e quero sair disso. Você, não é porque alguém falou, porque o médico falou, porque o Papa falou, porque o Dalai Lama falou, é porque você, se observando, decidiu tomar esse caminho. Né? Então, a autoobservação ela é fundamental, você estar presente, você estar no momento. Você não está aqui pensando nas coisas do futuro com preocupação, está pensando nas coisas do passado, remoendo a tristeza, o que alguém te fez. Né? Presença, né? É a presença, a autoobservação é uma ferramenta excelente. A gente tem Junto uma com a pergunta meditação. aqui. Na verdade, Fala. assim, que nem aqui a Lidiane também colocou, que nós não somos a nossa mente. Mas às vezes as pessoas confundem um pouco, porque houve assim, a mente do todo, né? Tudo é mental. E aí você pensa, e aí às vezes a pessoa identifica que tem que ficar mentalizando, pensando naquilo, mas e a gente chama muito aqui de matutar. Quando a gente fica matutando uma coisa, aquilo sai, porque a mente consciente ela é ali 5% agindo. E o resto é toda a percepção, eu chamo de biblioteca, né? Agindo, tudo que está dentro de você. E até uma observação interessante que eu coloquei hoje é que às vezes você deixa um objeto em cima do balcão sem prestar atenção. Ou alguém deixou, tem uma chave. E de repente, né, alguém dentro de casa pergunta: ai, cadê minha chave? Onde é que está minha chave? Ah, eu acho que eu vi tua chave em cima do balcão. Por quê? Porque tu visualizou. Tu só não estava atento. Ah, eu vou olhar a chave, eu vou olhar o vasinho, eu vou olhar a caixinha, eu vou, né? Mas tu captou tudo. Tudo habita dentro de nós. Então é um conjunto de informações
que nem sempre elas são as informações que estão te auxiliando para o teu crescimento, mas elas estão lá, né? E aqui até dentro de uma pergunta que é interessante, acho que é a Alessandra, né, nos colocou aqui, ó. Como eu posso saber a minha missão na Terra, né, e como cumprir, se eu entendi assim, e se o que eu quero fazer tem a ver com o que foi planejado para minha vida atual? Ai, querida, isso aí, boa pergunta. Então, veja, tem dois níveis disso aí. Né? Tem um nível que é mais evidente, que já te ajuda bastante, que dá uma bússola boa, ok? Se você compreende que você é consciência e não é mente, né? A gente confunde bastante essas coisas, porque antigamente, se você for no Kybalion, a forma que os antigos egípcios encontraram de descrever a realidade é dizendo que ela era mental, ok? É, Agora, e isso é uma descrição bastante próxima, muito mais próxima do que a da física quântica, porém, ela tem suas distorções, porque a gente nem ouviu a explicação dos caras e não sabe bem o que eles quiseram dizer com isso. Agora, perfeito. é fácil de imaginar que eles talvez estivessem querendo falar, que a palavra que a gente usa hoje, que você é consciência. E a Isso. mente é uma ferramenta da consciência. A consciência consegue pensar. Então ela usa essa parte mental. Mas ela consegue sentir, que não é pensamento. Ok? E, e ela Isso. consegue perceber e consegue observar o que também não é pensamento. Então, o pensamento é derivado, ele não é principal. É uma possibilidade dentro da consciência, ok? Então, nós não somos os pensamentos. E o fato de querer dizer que é mental era uma forma antiga que os caras tinham para descrever o que você é, que a gente nunca ouviu. Então, a gente viu lido lá e traduziu do egípcio para o grego, para não sei o quê. Isso. Assim, é aquilo, a grosso modo, descreve bem, mas requer interpretação, né? Requer estudo próprio para chegar no que é, porque não importa como alguém chamou e como descreveu, ok? De qualquer forma, você não é a mente. A mente, quer dizer, no sentido dessa que vive pensando. Porque se você para de pensar, você continua existindo. Né? Inclusive aquele negócio, eu penso, logo existo. Não, eu existo, logo penso. Né? Provavelmente é melhor. Né? Não, Uma não, coisa de não sou cada melhor vez. que o filósofo, mas assim, se você não existe, você não pensa. Né? Não Então, pensa, né? existo no sentido de dizer como consciência. Né? Aquela consciência Consciência. minha que está lá, sempre esteve, vai continuar estando, ela percebe os pensamentos, os sentimentos e as sensações que a gente tem aqui dos sentidos. Aí, Agora, perfeito. voltando à questão do objetivo que ela perguntou. Tá? Então, É, assim, eu ia balizar no seguinte, o objetivo da consciência, quer dizer, a consciência ela busca o desenvolvimento, porque ou ela cresce ou ela atrofia e acaba tudo, ok? Então a consciência desde o início ela começou zerada e vem crescendo, crescendo, para se tornar essa consciência todo-poderosa que cria inclusive uma realidade como essa, na qual uma parte dela, como nós, pode estar experimentando tudo isso, ok? Então é uma sim. consciência poderosa, ok? Agora, ela busca o desenvolvimento, a evolução. Evolução é você vir da alta entropia, que é aquela informação zero, aquela confusão inicial, para informação máxima e organização máxima na outra ponta, que equivale a dizer que você é amor também. Né? São Isso. coisas, se preocupar com o outro, é com o bem-querer, é com o amor verdadeiro. Não é o amor de relacionamento, não é a relação sexual, é o amor, né, de querer bem para o outro, de você querer o melhor para o outro, ok? Então, assim, você sai da confusão máxima, informação nenhuma, e vem para a organização máxima, que é informação total e amor. A consciência está buscando isto. Nós somos parte da consciência e o nosso objetivo não é diferente do dela. Não tem outro objetivo global. O objetivo global é evoluir, melhorar, saindo do máximo de confusão e indo no máximo do máximo de medo, do máximo de ego, do máximo de luta, para o máximo de colaboração, para o máximo de amor. Né? Ok? Esse é o sentido da evolução. Então, nós estamos aqui, esta é um fast track, é uma pista acelerada de evolução, de consciência, para consciências individuadas. Nosso principal objetivo aqui é crescer, ok? Agora, claro, cada um fez um caminho ao longo da sua evolução,
cada um desenvolveu determinada habilidade, cada um veio aqui buscar um aprendizado específico, um crescimento específico. Dentro desse outro aspecto, né, você pode chamar isto de missão, né? Você está dentro de usando determinadas coisas que você já tem, algum talento ou algo assim, né? E a coisa que você tem como melhor indicador é de você estar tendo satisfação no que está fazendo, tá? É o que me vem à cabeça para falar, porque afora essa missão maior, se você está fazendo algo que está colaborando para a evolução da consciência, da sua consciência. Como é que a gente contribui para a evolução da consciência maior? Evoluindo a nossa. Cada um evolui a sua e todas se somam na evolução da consciência maior. Ok? Então, o principal, o global, é o de longuíssimo prazo, né? É evoluir, crescer, né? Na direção do amor e da baixa entropia. Ok? A gente pode até descrever isso com mais calma de outra vez. Agora, no quesito da coisa própria, do particular, aquele momento, daquele avatar, né, tem a ver com aquilo que vai te deixar mais à vontade, mais afinado. Agora, quanto mais... às vezes a pessoa está tão perdida que não consegue perceber isso. Eu já passei por isso, né, de você não estar bem. Hoje eu estou bem, eu estou aqui fazendo algo que eu gosto, né? E agora, como é que eu cheguei lá? Batendo cabeça, experimentando, tentando, estudando, me aprofundando, né, crescendo. Eu fui percebendo mais para onde eu tinha que ir. E às vezes isso não é uma coisa congelada, né, que nem eu passei por várias fases. Eu tinha que aprender, eu tinha que encontrar um meio de vida, eu tinha que passar por uma experiência profissional, né? E você vai vendo que chega um momento em que você insiste naquilo, mas aquilo já não te dá prazer, né? Você vê que, não, nossa, mas isso aqui não é, eu estou em outro momento da vida. E ao longo do tempo aquilo pode ir mudando. Não quer dizer que obrigatoriamente Eu acho que vá. o conhecimento sobre isso, Mário, que ajuda é a pessoa entender que o caminho é importante. Eu sempre falo isso aqui nas consultas, porque a gente entender que o meio do caminho é importante. Eu não tenho que achar uma coisa lá que... eu tô sendo padeira, mas eu tinha que estar fazendo medicina. Não. A caminhada, agora agora eu sou padeira, e se eu fizer bem feito, se eu tô feliz, ou, né, cansa, mas tô fazendo legal e tá me fazendo bem, tô cumprindo com a minha missão porque eu tô feliz e tô criando um benefício no todo, né? Ali colocando, se eu estiver fazendo um produto de qualidade. Então, sempre vai muito a intenção da gente com a habilidade que a gente está usando. Agora, tô botando fermento velho no pão, tô sacaneando. Então, a minha intenção não tá sendo legal. Eu não tô cumprindo com coisa muito bacana, né? Nada bacana, Então, né? aí você cai na autoobservação. Você acabou de dar um exemplo excelente. Você está observando, se você está observando o que você está fazendo, você está num lugar, vamos supor, esse mesmo exemplo. Você é padeiro, mas você não está satisfeito. Quer dizer, mas você não sabe que não está satisfeito, vamos supor. Aí você observa que você está sacaneando, jogando farinha velha, tentando prejudicar o dono, prejudicar os clientes. Você não está bem, né? Isso aí é disfuncional. Tira 10 gramas, né? Não é natural. Vê se você olha na natureza algum ser que existe com a vontade de prejudicar o outro. Então, isso é uma disfunção. Isso demonstra que algo não está bem. Então, é um sinal. Você sempre tem sinais positivos para ir numa direção e sinais negativos para não ir em outras. É outra forma de olhar. O que você apontou é perfeito. Você está fazendo um negócio com má vontade, de qualquer jeito, e está tentando prejudicar alguém, vai procurar outra coisa, porque não é isso ainda, né? Então, assim, agora, outra coisa, né? Veja, se nós estamos indo na direção do amor, prejudicar os outros não é algo positivo. Você não vai ser castigado por isso, mas você vai ter consequências. Né? Você não está usando a sua oportunidade de evolução corretamente, e isso vai causar dificuldades para você, porque você está, né, fazendo uma luta contra a tendência geral, e isso vai te causar desgaste. Né? Então, assim, primeira coisa, você quer mudar isso da sua vida, né? Indo nesse mesmo exemplo que você deu, né? Se talvez eu pudesse sugerir algo para alguém experimentar se quiser. Claro, faça o... Bom, você descobriu, olha, não, tá bom, não tá legal aqui porque eu realmente não estou com essa vontade, estou sacaneando, estou tentando ficar no banheiro, né? Estou ligando para lá dizendo que eu fiquei doente.
Bom, cara, vamos fazer o seguinte então. Você já descobriu que isso não é a tua missão. Não faz parte do teu caminho. Mas, Não, qual é a primeira coisa a fazer? Faça bem o que você está fazendo agora, se dedique, faça direito e comece a procurar em paralelo outra coisa para fazer. Porque não, e tu sabe, quando você estiver fazendo a tua parte direito e corretamente, e enquanto você está buscando outra coisa, ou outra oportunidade vai surgir ali dentro mesmo, ou fora, em qualquer outro lugar. Agora, se você estiver fazendo mal o que você está fazendo, porque você queria fazer outra coisa, mas é o que você está fazendo. Vamos dizer, o que é algum outro lugar que você for tentar arrumar um trabalho lá, que talvez te interesse mais, o que esse cara vai fazer? Mesmo que, em vez de ser padaria, seja uma farmácia, ou seja, uma é, fábrica de remédios, ele vai buscar uma referência. Ponto. Então, assim, ele vai querer saber como é que esta pessoa era anteriormente. E assim, se não fosse por mais nada, pelo menos por isso era um motivo bom para você estar fazendo direito. Agora, quando você está bem, e você, mesmo que você, olha, já reconheci, isto não é a minha praia, mas eu vou terminar, eu comecei, eu vou continuar, eu bem vou fazer feito. direito e vou procurar outra coisa. Amanhã E você uma coisa achou? Tchau. interessante a gente colocar nisso é que quando tu faz bem feito, seja o que for, a tua onda é que cria o bem feito daí, seja na farmácia, no hospital, no parque, no clube, onde tu fores, vai te levar numa energia que tu plantou, que tu emanou. Porque E, o magnetismo vai fazer isso, né? e eu vou dar um exemplo aqui agora que me ocorreu da Tá? minha própria existência, que ela fica mais fácil que eu estou dentro dela, ok? Perfeito. Eu já passei por várias coisas na vida, né? Então, assim, você está numa determinada empresa, numa determinada posição, fazendo uma determinada tarefa. Bom, você começou ali, tá legal, beleza? Bom, aí as coisas vão mudando, algo fica ruim, você fica insatisfeito. O que eu adotei como prática? Enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu faço o meu melhor por aquela coisa. E se eu não estou satisfeito, eu procuro alternativas. E as alternativas aparecem. E às vezes ela aparece, às vezes ela demora um pouco para aparecer, não é necessariamente rápido ou não, mas nesse meio tempo aquilo que você estava fazendo lá dentro muda. Muda o chefe, te convidam para fazer outra coisa lá dentro, de repente você acaba nem saindo. Mas como É, você está lá, você tá vibrando positivamente, entregando o melhor que você pode. Outra coisa que me ocorreu foi que, às vezes, uma frase que disse muito para mim uma vez: se te dão um limão, faça uma limonada. Né? Então, tem um grande amigo meu de vários carnavais, que às vezes, se eu não me engano, até está aí, até agora há pouco esteja aí, mas ele vai ah, lembrar disso. Se te der um limão, faça uma limonada. Né? Então, assim, eu entrei numa empresa, saí de uma outra porque estava procurando melhorar, encontrei outra, entrei. Aí teve uma crise 3 meses depois. E cortaram um monte de gente. E eu ia dançar porque eu tinha só 3 meses também. Né? E aí, ah, só que, dentro do conjunto de experiências que eu tinha, em vez daquela coisa que eu estava fazendo, eu também podia fazer outra. E não tinha mais ninguém lá dentro que fazia. Aí me convidaram para fazer aquilo. E aí me disseram, olha, não é bem que me convidaram, olha, tem isso aqui. Né? Aí eu olhei e falei, nossa senhora, isso é uma coisa, né, meio chata, né? Era uma sim. coisa para ficar mexendo com cálculos de número, de custo, uma série de coisas. Mas eu falei assim, bom, és lo que há, né? Neste momento, és lo que há. Eu estou aqui há 3 meses e não estou em outro lugar. Então, eu tenho experiência disso? Tenho. Sei fazer? Sei. Peguei o negócio, o que eu fiz? Fiz bem. Ninguém nunca tinha feito aquilo estava jogado de lado, ninguém sabia, estava sendo maltratado, estava sendo, né, tratado que nem lixo. Aí eu peguei aquilo, arrumei, organizei, pus para funcionar, o negócio causou impacto, né? As pessoas viram aquilo e começaram a gostar, porque agora o negócio estava sendo bem feito. Né? Eu fiquei com Isso. gosto, me mantive relativamente feliz, porque apesar de não ser o meu objetivo de vida, era algo que eu estava fazendo bem feito e estava gerando atenção positiva. E aí, no instante seguinte, a coisa cresceu, aquela necessidade de algo maior naquela área, e como eu estava destacado, pumba, fui eu para lá, entendeu? E Pois daqui a é. pouco eu estava fazendo outra coisa, e daqui a pouco apareceu outra oportunidade, e sempre foi assim. Resultado, não é? Porque Mário, mesmo quando eu podia ter optado por falar, não, não quero essa aqui, essa é uma droga, faço de qualquer jeito, aí, não vou em pouco fazer. tempo, eu estaria na rua. Né? Olha só, a gente vai cair, Ah, então eu vou
fechar e vou convidar o pessoal para voltar para a gente terminar e responder Tentar dar um encerramento, duas né? perguntas aqui, se não te Tá importa. bom. Vamos respondê-las, beleza? E aí, então, eu vou só fechar, porque realmente temos 17 segundos. E aí Poxa, eu mas essa fecho limonada estava tão boa. a limonada tá uma delícia e é muito bom isso. Mas agora a gente só fecha aqui e volta Tá de bom. novo. Então, o pessoal volta de novo para a gente terminar, finalizar com os nossos assuntos.